Boa noite, começamos o Cultura Livre. Há 5 anos, o seu encontro semanal com a cultura mato-grossense. A gente está muito feliz que essa noite aqui, Cultura Livre está celebrando 5 anos no ar e a gente lembra várias e várias pessoas que passaram por aqui. E a nossa artista, multiartista convidada hoje, a Lupita Amorim, ela concedeu uma entrevista para a gente em 2021. E também já esteve presente no Cultura Livre, inclusive desde o nosso primeiro Cultura Livre 01, que foi em 2020. A Lupita também aparece no nosso programa. Porque ela, sendo uma multiartista, ela colabora com muitos artistas da cena mato-grossense, tá junto, trabalha. Então ela percorre aí. Ela é socióloga, cientista social, graduada pela UFMT, multiartista, atriz, modelo, dançarina, poetisa, referência em assuntos da comunidade negra e LGBTQIA+. Boa noite, Lupita. Seja bem-vinda ao Cultura Livre. Que honra ter você aqui novamente. Boa noite, Elô. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Muito obrigada por esse convite. É muito legal, assim, olhar para trás e ver essa trajetória do programa, né? E me ver também fazendo parte dele, fazendo parte da cultura mato-grossense. E, enfim, que o nosso povo daqui do estado possa acompanhar outros e outras artistas negras e LGBTs e perceber o quão rico nós somos, né? Enquanto potência artística. É muito massa a gente consumir o que é feito também por outras pessoas do nosso país como um todo, mas olhar para o nosso estado e ter esse carinho é muito legal. Inclusive, aproveito para parabenizar a todas vocês, pessoas que constroem esse programa e têm difundido aí o nosso trabalho. É muito legal pesquisar nosso nome no YouTube e ver lá a nossa entrevista no Cultura Livre MT e ver das outras pessoas também. Que legal, Lupita. A gente nasce com esse amor mesmo pela comunicação e por também dar visibilidade para os nossos artistas, sabendo que aqui a gente tem tão poucos espaços para comunicar, se dialogar, e acho que o Cultura Livre foi feito exatamente pensando na gente, que é artista, né? E eu queria convidar você e vocês aí de casa agora para ver um pouquinho, um compilado aí da Lupita, de algumas participações que ela teve aqui no Cultura Livre. Olha ela. Quem? Lupita. Lupita? Esse horário. Que absurdo. Jurou, jurou! Assim, olha só que potência, né? Nós, né, nossos corpos, né, nós pessoas trans, travestis, pretas, estando em outros espaços de celebração das nossas vidas. E é muito sobre isso mesmo, do orgulho LGBT, né? É a celebração das nossas vivências e das nossas reivindicações, porque em todas as produções que eu coloco, eu estou reivindicando outros lugares, outros espaços, que não são só para mim. Que eu estou toda ali, a comunidade. exatamente, mas que eu quero que mais possam estar. Por exemplo, eu seria a primeira travesti preta a me formar no curso de Ciências Sociais na Universidade Federal de Mato Grosso. Eu não quero que termine em mim, mas para isso nós precisamos de outras oportunidades para que mais e mais tenham acesso a esse espaço. Gente, que bom rever, né? E a gente está aqui, ó. Lupita já se formou, já tem muitas obras literárias, que é o que ela trouxe aqui pra gente hoje. Lupita, quanta coisa aconteceu de 2021 pra cá, né? Nossa, eu tô muito emocionada, assim. Obrigada a vocês. Eu gosto muito dessa nostalgia do que já foi feito, sabe? Eu amo muito. E aí, ver nisso, no que vocês colocaram, né? Em que eu falo, em que eu irei me formar.
E, assim, a gente entra num vórtice temporal e eu estou aqui já formada, com produções na área, tendo tirado 10 no meu TCC e feito outras produções, é muito bacana, assim. E é bem o que você falou, né? Eu estou fazendo com outras pessoas, né? Então, me vendo o trabalho de outras artistas também é muito bacana. Nossa, estou muito feliz. Lupita, já que a gente começou mostrando essa cena também LGBTQIA+, conta pra gente um pouquinho dos desafios e das conquistas também que você teve aí ao longo desses anos, enquanto também cientista social. Eu acho que uma das minhas contribuições no movimento social negro e LGBT aqui no nosso estado ao longo desse tempo foi ter participado do Conselho de Política de Ações Afirmativas da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFMT, que é o conselho, né, da PRAE. E a partir dele, né, eu representava estudantes negros e negras e depois estudantes LGBTs. E a gente conseguiu o recorte da porcentagem de vagas para pessoas trans na pós-graduação em todos os 4 campos da UFMT aqui no estado de Mato Grosso. Essa é uma conquista muito grande, porque já foi homologado no CONCEP. Então, não é sobre gestão de universidade, mas é uma garantia que já está para pessoas trans, quilombolas, negros e negras, indígenas e PCDs também, em todos os campos de pós-graduação. Essa é uma conquista muito grande que teve a minha contribuição. E também no nosso primeiro ambulatório trans aqui no estado, né, que eu estive participando também junto das pessoas que estavam construindo. É óbvio, né, nós temos os coletivos, né, como a Astrâmite, que é a Associação de Travestis e Transsexuais de Mato Grosso, o Grupo Livremente, a Associação da Parada, o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, que é o IBRAT, e tantos outros movimentos e coletivos. Mas eu também estive enquanto pessoa física diretamente nesse movimento, né? Então, acho que umas conquistas que nós temos nesses últimos anos que me deixa muito feliz, porque eu estive junto e é para nossa comunidade também. Com certeza. Lupita, a gente fala muito em ciência, formou em sociologia, né? E foi para a área da cientista social. Então, conta para as pessoas que estão assistindo, por que você quis ir para a área da ciência social e por que ela é tão importante para você? Quando eu entrei no curso de Ciências Sociais, eu já sabia que eu tinha que escolher ou ciência política, ou sociologia, ou antropologia. Durante o curso, envolvendo também em programas de assistência estudantil, extensão universitária, também participei do colegiado de curso, né? Eu percebi, caramba, o quanto esse espaço da universidade ele é potente para a gente, não só no termo do estudo, mas no campo da produção científica também. E também fazendo parte de movimentos sociais, de coletivos, eu entendi que a partir da sociologia eu conseguiria tanto estudar as nossas questões sociais, questioná-las e também propor algumas soluções, assim, que eu acho e que eu tinha estudado, muito entendendo que nem sempre, quando se fala de pessoas trans e negras no campo da universidade, está dado. Então, eu queria esse lugar de poder falar de nós, e não como tinha sido há muito tempo, onde as outras pessoas falavam de nós. Então, eu queria estar nesse lugar de falar pela minha comunidade. Não com o objetivo de representar todo mundo, mas também trazendo uma outra perspectiva. E aí, o meu TCC, ele foi para falar disso, né? Da trajetória acadêmica de estudantes cotistas negros e negras LGBTs na graduação da UFMT. Então, eu entrevistei essas pessoas que eram como eu, no campo do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, e trouxe ele na minha pesquisa como que é a nossa entrada na universidade a partir das políticas de ação afirmativas, reafirmando a importância das cotas, como que é a nossa vivência no campo universitário. Então, as cotas também têm que prever a nossa permanência universitária e como é esse sucesso, né? Quantas de nós conseguem concluir. E aí, enfim, fiz toda essa pesquisa, esse trabalho. Gosto muito do que eu produzi, assim. O meu orientador foi o professor Dr. Carlos Eduardo Amaral de Paiva, também esteve muito próximo de mim. E, enfim, apresentei esse trabalho, tirei nota 10, eu sempre gosto de reafirmar isso, porque foi muito, muito, muito bom, assim.
esse movimento de se dedicar e ver o resultado de algo, né? Então, acho que me motivou muito ser socióloga, foi isso, assim, de poder falar desses lugares. E hoje estou atuando na área, né? Eu estou como analista de projetos sociais numa fundação no terceiro setor, fazendo essas pesquisas enquanto está desenvolvendo o trabalho. Porque, enfim, a gente estuda a teoria, mas quando você vai para a prática, você vê que tem algumas coisas que você vai precisar estudar ainda mais na teoria para comprovar na prática, né? É verdade, Lupita. Lupita, você começou aí falando da sua parte acadêmica e a gente vai hoje ir também para a sua parte literária, para a sua escrita. Eu recebo aqui que você começou a escrita lá em 2018, com relatos de experiência publicado no 12º e 13ª edições do evento acadêmico científico Jornada da Desigualdade Raciais na Educação Brasileira. Então conta pra gente como que foi essa sua primeira experiência com esse relato, né? Um relato de experiência mesmo, que aconteceu com você. Então conta aí pra gente um pouquinho. Olha, primeiro eu tenho que agradecer aqui a professora doutora Cândida Soares da Costa, né, que era a coordenadora desse programa de extensão, né, que eu fui extensionista de 2018 até 2022. E aí eu tenho orgulho de mostrar aqui para vocês, né, esses dois anais, né, que a gente chama que são os relatos de experiência dos eventos, que foram os primeiros livros assim que eu consegui visualizar uma coisa que eu escrevi, né, publicados, né? A gente fez com a supervisão da coordenadora, né, a professora doutora Cândida Soares da Costa, e eu escrevi esse daqui, eu escrevi também com outras 2 pessoas, mas para mim foi muito assim, uma coisa que eu escrevi está impressa, materializada num livro que várias pessoas podem ler. Foi muito legal, assim, no primeiro momento, sabe, de me deparar com isso. E principalmente nisso que eu tinha mencionado para você, né? O quanto a universidade permite com que nós possamos nos perceber de outras formas, né? Porque a partir desse movimento aqui que eu comecei a me ver nesse lugar de, nossa, o que eu escrevo também pode ser publicado. Então, acho que lá em 2018 nasceu essa sementinha aí com esses 2 relatos. Nasceu essa vontade de ser escritora. E aí, em 2020, você recebe um convite para fazer um prefácio no livro Pornô Bizarro, da Ana Carolina Silva Oliveira, que aí foi a sua primeira escrita já dentro de um livro que não era acadêmico, né? Ele foi resultado do mestrado da Ana Carolina, e ela me convidou para fazer o prefácio e eu fiquei muito realizada, assim. Porque, enfim, eu já tinha lido o prefácio de outros livros, né? Eu falei assim, gente, olha que responsabilidade. O prefácio, digamos que é a primeira coisa que a pessoa lê antes de se deparar com a obra, né? Com um resumo ou com o que serão as expectativas que ela espera durante a leitura, né? Então, eu fiquei muito grata também. Eu tenho um carinho muito especial, assim, porque apesar de ser um tema muito caro e muito difícil para nós, enquanto comunidade trans, o jeito que ela escreveu, né? Foi muito assim de refletir sobre isso e propor, gente, nós precisamos quebrar esses estigmas que tem de pessoas trans, assim, sabe? E precisamos fazer produções que tragam a problemática, mas apontem soluções também, sabe? Não só fala dos dados e estatísticas e fica por isso mesmo, não, mas propõe soluções. E ela faz isso aqui, eu fiz o prefácio e eu tenho um carinho muito especial. Muito bom. E aí, Lupita, conta como que você começa a escrever poesia, porque também em 2020 você tem uma poesia selecionada pelo ITAM de Literatura, que é um prêmio, né? Então, é uma revista, né? Uma revista selo ITAM de Literatura. Então, conta aí pra gente um pouquinho como é que foi começar a escrever poesia e logo já ter uma poesia selecionada também. Olha, eu acho que para mim as coisas vão acontecendo muito rápido, assim, né? Eu começo a escrever poesia com o meu primo, que é o Vander Maurício, né? Que ele já era escritor, assim. E eu sabia que ele era escritor, mas eu não me interessava diretamente, né? Por eu querer escrever, eu sabia que ele escrevia. E aí, enfim, tive uma desilusão amorosa. E aí, quando a gente tem desilusão amorosa, a gente quer fazer o quê? A gente quer desabar, a gente quer chorar, a gente quer colocar pra fora de alguma maneira, né? Então, já tinha chorado, já tinha ouvido a minha playlist de música triste, mas eu não tinha escrito como aquilo o que estava me causando. Eu nem lembro quem foi a pessoa. Ainda bem. Passado. Mas foi assim que eu comecei a escrever. Arquivo morto. E aí, meu primo Valdo falou, ó, escreve com rascunho, manda pra mim que eu vou melhorar algumas partes. E aí escrevi, mandei pra ele,
no que ele mandou a parte, né, que ele mudou uma coisa e outra, eu falei, meu Deus, olha isso que a gente já fez juntas. E aí eu falei, eu quero começar. E aí nisso também, junto com o Sol Ferreira, também fui escrevendo algumas poesias, né, porque ele e o Vandeir faziam letras na UFMT. E fui escrevendo junto também. E com a Kiana Ju, que é outra escritora, ela participava do slam Capim Cheiroso. Então eu fui também no slam e comecei a declamar umas coisas que não eram minhas, né? Como escritas da Linda Quebrada, da Tássia Reis. E aí teve um dia que eu fui lá e declamei uma coisa minha e falei, ok, gente, acho que tá funcionando. Tô indo, tô andando com gente que escreve, eu acho que tá na hora de eu também me lançar. E aí começam essas minhas escritas, assim. Gente, aí vem um período de pandemia também, Nossa, que é um período bem de isolamento desafiador. social. E aí você começa, né? Porque daí você foi selecionada na Quarentena Poética. Sim. Foi selecionada no prêmio Flip de Literatura. Esse aqui é da editora Asis da Literatura, que é de Braga, Portugal. O que me deixou muito feliz, que eu falei assim, olha que legal, uma coisa que eu escrevi aqui em Mato Grosso foi selecionada por uma editora de Portugal. Que é a Quarentena Poética. Exato, esse daqui, Quarentena Poética. Qual que é o poema que foi selecionado? Esse aqui é Meu Cabelo, Nossos Códigos, que é um poema assim que eu falo sobre nós, mulheres, e o quanto a gente está sempre trocando de cabelo, e as mulheres carecas também, quais são nossas forças, no que a gente reconhece a partir do nosso cabelo, assim. Esse livro é muito especial também para mim. E aí também teve o prêmio Off Flip de Literatura. Esse aqui é de Paraty, do Rio de Janeiro. Também eu fiquei muito realizada. Tinha um prêmio em dinheiro, não fui selecionada para quem ganhar o prêmio, mas pelo menos fui selecionada e está aqui. Eu acho que esse foi o meu primeiro conto que eu escrevi, que se chama Bem-vinda Travesti, né? Que eu escrevi e o meu primo Wander estava sempre ali em cima, né? Ó, deixa eu ver se escreveu certo, deixa eu ver isso aqui, muda isso, faz aquilo, né? Então... Teve uma orientação. Teve uma orientação, porque como ele fazia letras e ele também gostava muito de ler, né? Ele falava sempre assim pra mim, olha, você não pode só escrever o que você quer, tem que ter uma linha narrativa, tem que ter sentido. Eu falei, tá bom, então vai me falando. E aí veio, assim, tô muito feliz, assim. Não me escrevi de novo nos outros anos, mas quem sabe posso voltar a me escrever novamente. Aí também você teve outro conto selecionado na coletânea Geração 90, que é... Isso Sim. tudo em 2021, né? Esse aqui, gente, a capa ela é diferentona assim mesmo. Ela é de cabeça para baixo. Mas eu gosto porque a proposta disso aqui era todas as pessoas que escreveram, que nasceram nos anos 90 que poderiam escrever. E aqui eu fui selecionado também com um conto meu, que também teve supervisão do meu primo Vando, né, do Vandeir. E esse é um conto muito especial, que eu quero, inclusive, transformar ele num curta-metragem. E ele fala sobre o quê? Conta pra gente. Ele se chama A Caminho e fala da Nala, né, que é uma travesti, que conta desse percurso dela de acordar cedo, ir pro trabalho e ter esse desafio de querer realizar seus sonhos, sabe? E também dar orgulho pra mãe dela. Então, se inspira muito em mim. E o legal que eu gosto dos meus livros, Elô, é que, por exemplo, esse aqui, ó, ele tem aqui, ó, tem 23 anos e é Varzagrandense. Hoje eu tenho 26. E eu adoro olhar para as minhas mini bios antigas que demarcavam a minha idade, sabe? Retrospectiva, né? Exato, nesse processo de maturidade mesmo. Sim. Eu gosto muito. E como você escrevia antes e o quanto isso muda agora, né? A escrita também passa por essa maturidade, né? Por essa envelhecência, né? Exato. E aí logo você também tem outra poesia selecionada no Poesias ao Vento 2. Esse é um e-book. É um e-book. Esse é um e-book também. Eu era muito assim, ficava caçando na internet, sabe? Na pandemia tinha muitos sites que ficavam indicando editais, né? Alguns deles tinham prêmio em dinheiro, né? Outros não. Então, às vezes eu me inscrevia porque eu queria ganhar o dinheiro. Então, eu falei assim, eu acho que eu sou boa, né? Vou me inscrever aqui. E outros eu me inscrevia porque eu queria ter essa gama de publicações. Sim. Então, nesse e-book Poesias ao Vento, eu mandei uma poesia minha que eu gosto bastante, que é a poesia Transterrestre, que é a que o Vando me ajudou, né, inicialmente. Enfim, eu tenho um apreço muito grande por ela e por ele também. E aí, em 2022, tem o Salão Jovem Arte e que você faz um ensaio literário para o catálogo, né, do Salão Jovem Arte. Nossa, que foi um convite... salão importantíssimo para as artes plásticas daqui de Mato Grosso. Eu acho que esse foi um convite, assim, muito gratificante, assim, para mim, sabe? Poder escrever um ensaio artístico, um ensaio crítico, num ano, inclusive, que
a pergunta que tem na capa, né? É preciso pensar em cotas raciais e LGBTQIA+, em premiações de salão de arte. O que é isso, né? A escrita, ela também vem com reivindicações. Ela não é uma escrita só para ser contemplada ou só para, enfim, descrever uma realidade. Ela tem que reivindicar lugares, né? Então, eu fiquei muito feliz aqui. Tem um lugar muito honesto meu, assim, de falar, olha, eu estou muito feliz pelo convite, mas eu não quero ser a única aqui, a gente precisa de mais pessoas. Então, eu também me coloco nesse lugar de questionar, sabe? Eu não fico só na contemplação do lírico poético, que é bonito e é necessário, mas também a poesia, ela toma um outro lugar, que é dessa reivindicação. E aí, logo depois, você também tem um artigo selecionado para a coletânea, né? Cinema e Audiovisual, em Mato Grosso, né? Sim, só antes desse, Elô, tem o primeiro prêmio Rodivaldo Ribeiro de Literatura, que foi em 2021, que é do site Ruído Manifesto, né? Que faz referência a Rodivaldo Ribeiro, que faleceu em detrimento do Covid-19, né? Que é uma importante pessoa aqui do estado. E foi muito legal, assim, para mim, porque eu fiquei em primeiro lugar, né? Com essa poesia. E, enfim, na curadoria... Capa, né? A capa é maravilhosa, nas ilustrações da Lua Brandão. E a curadoria, né, era de Luana Soares, Luciene Carvalho e Sol Ferreira. E, enfim, naquele momento eu me inscrevi com um pseudônimo meu de escritora, que eu até esqueci de mencionar, que é Nala Carter. Que Nala em referência a Nala, né, do Rei Leão, e Carter por conta da Beyoncé. Então, Jay-Z, não me culpe, tá? Eu amo muito esse casal. E aí meu pseudônimo é Nala Carter. E aí eu me inscrevi, enfim, foi lá com várias pessoas votadas e fui selecionado em primeiro lugar. Então, essa obra que é muito legal, assim, porque é uma obra do Estado e eu tô aqui, e outras pessoas também incríveis estão aqui. E também teve uma premiação em dinheiro que foi muito massa, assim, que eu falei, caramba, então as coisas que eu escrevo também podem me dar um retorno financeiro, né? Eu lembro que em 2021... com o dinheiro desse prêmio, eu fui com a minha avó e com a minha mãe no mercado e falei, olha, vamos comprar o que a gente quiser aí, vamos passar. E foi muito legal isso, porque elas estavam perguntando, pode comprar isso, aquilo? Eu falei, não, pode levar, depois a gente preocupa. Quando chegou no caixa, passou um valor que era o que eu tinha ali para aquele momento, né? Então, a literatura me propiciou vivenciar esse momento com elas. Então, é algo que a gente não tem tanta dimensão, né? Mas desse envolver-se aquilo que faz sentido para você e buscar as oportunidades, quando elas retornam, a gente pode ampliar para outras vivências nossas. Com certeza, Lu. Importantíssimo isso também, né? A arte dando um retorno e você vem da periferia, então para você o retorno é importantíssimo, não dá para trabalhar de graça. E não fica só pra gente. Sim, né? é distribuído. Exato, vem primeiro para nossa família e depois para as pessoas que estão na cena, né? E aí, mencionando do artigo, gente, isso aqui também em 2022 foi uma grande realização, né? Eu escrevi com a professora doutora Cândida Soares da Costa. Nossa, então, que responsabilidade, Mas né? Mas ela Candinha? É a professora Cândida. E a gente escreveu sobre o projeto de extensão que nós desenvolvíamos juntas, né? Que era o Cine Debate em escolas. E, enfim, quero parabenizar todo o pessoal do Cine Clube Cochiponés por esse livro, por convite aberto, né, para a cena daqui do estado. Acho que é muito legal também registrar o que a gente tem feito no audiovisual aqui em Mato Grosso, né? Como o pessoal viu alguns recortes aí dos audiovisuais que eu participei, o audiovisual ele tem dominado muito a cena e também trazer do audiovisual para a literatura é muito bacana e, enfim, tem esse artigo aqui. E a literatura para o audiovisual, as coisas vão assim, né? Elas são fluidas, né? Ela vai e volta, né? Isso é muito interessante. E aí, logo depois, também tem um outro artigo seu acadêmico selecionado na coletânea Diversidade na Educação. Sim, tem. Tá aqui, ó. Conta pra gente. Aqui. Esse aqui escrevi com meus outros amigos e amigas, colegas, extensionista, né, do programa de extensão com a professora doutora Cândida Soares da Costa. E foi muito legal, assim, porque a gente escreveu, esse aqui ele é da UFMS, né? Não, UEMS, né? Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Então a gente escreveu para outra universidade, né, sobre a nossa, mais uma vez, um relato de experiência, mas como artigo acadêmico, científico. E o que a gente trouxe aqui do nosso relato de experiência foi tão rico que nós ganhamos o prêmio de menção honrosa. Nossa. Então eu falei assim, caramba, uma coisa que nós escrevemos e recebeu o prêmio de menção honrosa e ter esse livro que também tem e-book, mas também tem a versão impressa lá na UMS, foi muito gratificante, assim.
é muito gratificante. Primeiro como pessoa, depois enquanto acadêmica e depois enquanto extensionista, porque tudo isso aqui eu fiz ainda na graduação, sabe? Então, enfim, eu tenho um carinho muito especial por esse livro. E aí você tem uma mini biografia sua publicada, juntos com Travestis de Mato Grosso, no Contos Profícuos, né? De Andy Hope. Melissa Cruz, Luísa Lamar, Lupita Morim e Sophie Silva. Gente, olha, queremos agradecer muito a organizadora Rafaele Luz, porque é ela que organizou e convidou nós, né, outras 5 mulheres trans travestis para escrever, né, sobre parte da nossa biografia, né, nesse livro chamado Contos Profícuos, que a gente lançou juntas, assim, muito como experimento. O lançamento foi no foyer do Cine Teatro, então foi muito bonito, assim, em janeiro de 2022, né, no dia 29 de janeiro, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans, nós estarmos ali ocupando aquele espaço, lançando o livro, falando de nossas histórias. Então eu tenho um carinho muito, muito especial por todas elas, por essa obra, que vocês podem adquirir também online, mas foi muito gratificante, assim, né? A gente escreveu em 2018 e só conseguiu lançar em 2022. Então, foi muito bacana ler essa versão da Lupita de 2018, sabe? Eu acho que hoje, em 2025, se eu ler também, eu vou falar assim, caramba, olha como eu era, assim, né? Como era a minha escrita, né? E a Rafaele foi muito generosa em nos convidar para esse livro. E agora, você com essa retrospectiva, olhando para tudo que você tem feito aí ao longo da sua carreira acadêmica, o que passa na sua cabeça, Lupita? Assim, uma menina que nasceu lá na Várzea Grande, na periferia, e está se colocando no mercado de trabalho, conseguiu se formar, né, como cientista social, ser tão atuante assim nessa área. Eu acho que o que passa na minha cabeça é que eu quero mais. Não vou parar nunca. Eu acho que eu estou montando a minha prateleira, né, de livros na minha casa. Então, assim, eu gosto muito de visualizar e falar, caramba, isso aqui me lembra daquilo, isso aqui me lembra de tal pessoa, isso aqui me lembra de tal lugar. Então, acho que me dá muita sensação de que bom que eu continuei e eu quero fazer mais. Eu gosto sempre de me desafiar. Sim. Assim, então, nem sempre é tão bom, então às vezes eu dou uma pausa, dou uma segurada, mas eu gosto muito de me desafiar, assim, então acho que o que vem mais pela frente é novos desafios, né? Aqui foi uma mini biografia, eu penso futuramente lançar uma biografia, mas aí eu quero ter mais anos de trajetória de carreira, né? Mas acho que daqui pra frente, acho que vem mais coisas. E aí vem também um livro Anseio, né, com a curadoria do Valdeir Maurício. A gente lança juntas aqui em 2023 nosso livro, né? Assim, foi muito, nossa, me traz muitas memórias, sabe? Porque a gente escreveu durante a pandemia, em 2020, né? Em 2021 a gente lançou um e-book teste para os nossos amigos e as pessoas foram comprando. E a gente deixou, né? A gente tinha feito uma capa que a gente achou na internet, assim, editou um PDF. Assim, tá pronto, tá bom. Mandamos nossos amigos, as pessoas foram comprando. E aí, em 2023, eu falei pro Vando, olha, eu acho que a gente tem que lançar o Anseios. E aí, enfim, e o nome é bem grande, né? Anseios, uma coletânea de desejos que fingem ser poesias. Não são escritos de manhã, muito menos à tarde, quando o sol ainda brilha. Olha o nome! Aí ficou só Anseios mesmo, né? E foi muito feliz, assim, a gente lançou ele em 2023, na Casa Cuiabana, né? Tivemos a presença de vários outros artistas e escritores e escritoras, né? A Luciane Carvalho foi uma das convidadas para fazer a palestra de abertura. Então, eu tenho um carinho muito especial, assim. E daqui do Anseios que me veio muito essa coisa de, estou realizada de escrever com outra pessoa. Em que momento eu vou escrever sozinha? Começou ali, assim, sabe? É isso, eu estava em coletânea, estava em e-books, né? Tava convidada também para outra coletânea que é o Menestrel, né? Sim, o Menestrel. Barros, versos e rimas, que também foi... O Menestrel, ele foi no ano passado, né? Em 2024, com outros escritores e escritoras aqui do estado. Esse aqui foi lançado no teatro da UFMT, né? Pela Humanos Editora. Eu fui convidada pelo Leandro Dornelles, né? E pela Nelly Winter, né? Que é o Neliton Góes. E foi muito legal, assim, que foi a minha primeira experiência, assim,
escrevendo poesias minhas, porque no Anseios era minhas e do Vando, né? E aí aqui eu falei, deixa eu ver como que eu sou também sozinha. Porque eu escrevi com o Vando, escrevi com o Sol, eu gostava muito de escrever com outras pessoas, mas acho que eu também tinha um medo de escrever sozinho. Acho que eles eram muito meus amuletos, sabe? Porque eu ficava assim, cara, o que eu escrevo com eles é tão bonito, será que se eu escrever sozinha eu também vou gostar? E aí foi até tema de terapia, até por isso que é importante. Fui até tratando isso para eu conseguir me ver nas minhas escritas sem ficar só me sentindo confortável ou confiante quando era com outra pessoa. E aqui no Menestrel eu me joguei sozinha e tá aqui, assim, muito feliz, assim, por essa obra. Essa realização, né? Essa realização. Lupita, e sabia que a gente escuta muitos escritores vir aqui falar, nossa, eu tinha esse livro, estava há anos guardado e eu não confiava que ele seria bom, que eu poderia publicar, que isso vai dar resultado, ou que eu conseguisse vender um exemplar, né? E aí acaba nisso, né? Lupita, você também foi convidada para um encontro cultural e literário para a celebração do lírico como material de sustentação na vida das juventudes negras, reunindo apresentação artística, musicais, palestras, debates sobre a literatura e a cultura negra. Conta um pouco pra gente também desse evento literário tão importante. Nossa, esse evento que tá pouco de completar um mês de realizado, assim, foi uma das entregas minhas, assim, sabe? Feito com muitas outras pessoas, né? Sobretudo a professora doutora Zizele Ferreira, né? Que esteve junto comigo na criação desse conceito, e outras parceiras, né? Como a própria editora Paruna, o Comitê de Cultura daqui de Mato Grosso. Esse evento ele foi pensado para fazer o lançamento do meu primeiro livro solo, Pele, Passos e Poesias, que vem desse movimento que eu tinha te mencionado, do confiar-se em si para alçar novos voos, sozinha, entre aspas, porque a gente está sempre com outras pessoas, mas um sozinha daquela escrita que era só minha, assim, sabe? Não tinha sido escrito com outras pessoas. Então, esse evento, ele teve tudo isso que você falou e a cereja do bolo. A cereja do bolo foi o lançamento desse livro, gente, que ai, olha... É o xodó agora. Ai, tem sido. Eu tenho um carinho especial por todos os outros, logicamente. Mas é o filho novo, acabou de nascer. A Luciane Carvalho falou pra mim, né? Um livro é como um filho, né? Você pare ele pro mundo, né? Então, eu tô muito realizada porque ele foi escrito em 2020 e 2021. Caramba. Ele foi escrito em 2020 e 2021. E aí, passar por todo esse processo para em 2025 eu conseguir fazer esse movimento de lançá-lo, né, como um livro solo. Então, eu passei pelo Anseios, né, passei pelo Menestrel, e aí eu consegui me sentir confortável o suficiente para ter as pessoas lendo uma coisa que era minha sem ter sido com outras pessoas escritas, assim. E aí o lançamento foi no dia 15 de março, no Centro Cultural Casa das Pretas, um lugar importantíssimo. Então, fala também do lançamento, mas também fala um pouquinho da Casa das Pretas, que é a sua segunda casa também. Você está sempre por lá, né, Lu? Eu amo o Centro Cultural Casa das Pretas, inclusive mando um beijo para todas as mulheres de lá, sobretudo a professora Antonieta Luiza Costa, né, a Anieta Costa. Eu estive em 2020 no lançamento do Centro Cultural Casa das Pretas, então eu nutro um carinho muito especial por aquele espaço, né? Quando eu escolho ele, né, para poder fazer o lançamento desse livro, entendendo isso, assim, eu também quero estar em um espaço onde as pessoas que vibraram comigo ao longo dessa caminhada também possam celebrar ele, né? Então, ali é um espaço super potente, super necessário de ser ocupado, né? Então, elas estão abertas para receber os eventos culturais daqui de Cuiabá, culturais e literários daqui de Cuiabá e Várzea Grande. Quero muito fazer coisas em Várzea Grande, mas relato uma certa dificuldade de fazer parceria, né, com alguns agentes culturais de lá para também realizar as atividades lá. Mas, enquanto isso não acontece, não quero ficar parada, né, que estou fazendo em Cuiabá. Mas quero muito também fazer para honrar a Várzea Grande, né, que é a cidade onde eu nasci. Verdade, é uma cidade onde você ainda vive hoje, né? E onde eu vivo. Lupita, Pele, Passos e Poesia, como que foi, então? Conta pra gente como que foi o trabalho de escrita do seu primeiro livro de poesias,
que você fala também para uma jovem escritora que está querendo começar a escrever? Então, vamos contar aí primeiro como que foi esse processo de escrita. Sim, ele foi ainda no primeiro momento onde eu e o Vando, a gente tem um breakdown, uma pausa, né? A gente escrevia muito juntas. Nossa, a gente tem muita coisa juntas. O pessoal até pede uma segunda edição de Anseios. Eu falei, gente, calma. Né? Então a gente lançou o Anseio junto, a gente tinha muita coisa escrita. Eu falei, Vando, tá bom, é isso. Tá, e aí, eu falei pra ele, o que você me indica, né, pra eu começar a escrever sozinho? Porque eu via que ele escrevia, por exemplo, tem uma frase que eu sempre falo, né, que ele escreveu, que é: eu sou como um avião, de mim não quero que ejetes. Falei, Vando, eu queria ter escrito isso, por favor. Ele, você escreve de outro jeito e eu escrevo desse. Ele é muito mais lírico, né? Ele junta isso. E eu sou muito mais... eu sou assim, por isso estou sentindo aquilo. Então... prática, né? E aí o Pele, Paz e Poesias, ele vem desse lugar, assim. Eu fazia muita caminhada. Fazia caminhada de manhã e de tarde. Eu chamava meus amigos para irem. Eu gostava muito de parar no estabelecimento, beber água de coco. Eu já tentei marcar encontros e fazer a caminhada, isso ser o encontro. Eu andava muito de bike, eu sempre estive movimentando. E aí, pensando em tema, né, depois do Anseios, quando a gente escreveu, eu comecei a fazer alguns relatos do que eu ficava pensando durante essas caminhadas. E aí fui escrevendo ali no bloco de notas mesmo do celular. Fui escrevendo um monte de coisa, e deixei acumulado. Guardei, gente, guardem tudo que você escreva. Você pode não gostar hoje, mas guardem. Guardei. E aí, em 2024, eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Fui lá no Google Drive, comecei a achar as coisas e fui juntando e assim, surgiu algo ali. Eu não tinha nome ainda, né? E ali disso, né, dessas caminhadas, desses pensamentos, que surgiu a obra em si. Mas quando eu pensei no nome, Pele, Paz e Poesias, e como vou lançar, isso aí veio mais depois. Do processo, já. Do processo. E quem foram as pessoas que te ajudaram a organizar essas ideias, as poesias? Quem que foi que fez esse processo editorial mesmo, né? Eu tenho uma parceria com a editora Paruna, né, que lançou o Anseios, né, junto comigo e o Vando. E a Cândida Bittencourt e o Sérgio Henrique Puga são muito parceiros mesmo. Então, ele e ela que estiveram comigo nesse processo de editoração mesmo, assim, pensar em capa, quantidade de poesias, registro do ISBN, né, questões com gráfica para fazer impressão, porque a gente imprimiu em São Paulo, então tinha que mandar para Cuiabá, né, toda essa diagramação para estar na versão impressa e para estar na versão e-book, porque eu também quero que esse livro seja disponível na Amazon para as pessoas lerem pelo Kindle. Então, foram essas pessoas. E, obviamente, não poderia deixar de registrar novamente Gisele Ferreira, né? Que é muito amiga. E ela tá sempre me cutucando ali, ó. Você pode ir mais. E se você fazer tal coisa? E se você for por aqui? E, no primeiro momento, eu fico meio desconfortável, assim. Mas depois que eu vou indo junto com ela, no final, dá certo. Então, são essas pessoas que estiveram comigo na caminhada. E é um livro de poesia, mas são poesias para reflexão. Porque ela traz a coisa sobre o autocuidado, saúde mental e uma experiência de uma travesti preta no mundo contemporâneo. Então isso é muito importante, várias pessoas vão se identificar, sendo elas travesti ou não, porque vai tratar de assuntos que estão muito presentes agora no contemporâneo, inclusive que está em voga agora, que é a saúde mental. Exato. Então, quando eu formatei todo o livro, né, eu também queria isso. Eu queria que outras pessoas, para além de serem negras ou trans, pudessem se identificar nas escritas, né? Então, falo desse lugar que é movimentar-se, é necessário, né, para a sua saúde física, para a sua saúde emocional e, sobretudo, para a sua saúde mental nesse processo de autocuidado, né? Então, eu estou falando da importância de beber água, né, de você saber qual é o melhor horário ou não de fazer caminhada, porque 3 horas da tarde não é hora, gente, meio-dia, o sol está muito quente, vai fazer mal para sua pele, mesmo que você passe protetor, né? Mesmo que você passe protetor solar, né? Então, eu falo também que não é legal você chupar pirulito de manhã na caminhada, porque você acabou de escovar os dentes, mas no fim de tarde tá tudo bem. E vou trazendo isso de maneira mais descontraída, né? Então, é para reflexão, mas também é engraçado. Eu já recebi alguns feedbacks das pessoas falando que enquanto estavam lendo, ficaram rindo, ficaram me imaginando naquele cenário, né? Porque eu torno das ruas
passarelas, né? Eu, enquanto uma pessoa trans, eu me coloco para ser vista de dia e não somente nesse lugar de marginalidade e à noite, como está dado pra gente. Então, o livro, ele é ao mesmo tempo político, porque meu corpo é político por existir, mas ele é ao mesmo tempo engraçado, porque eu tô falando de situações que qualquer pessoa que faz caminhada pode passar em algum momento. Muito bom. E conta um pouco dessa grande parceira sua, que é a editora Paruna. Fala um pouquinho dela e da importância também, né, dela ter te abraçado e estar com você já há tanto tempo. Sim, nossa, assim, a Cândida e o Sérgio, eu conheci ela e ele a partir da Gisele também, né, e a partir do trabalho que a gente já fazia no Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Relações Raciais e Educação, que é o NEPRE, né, a partir do lançamento dos anais do evento, eu já tinha muita parceria com... Parceria não, eu estava no programa de extensão e a gente desenvolvia atividades, né, junto com a Paruna. E aí a Gisele falou, olha, veja lá com a Cândida e com o Sérgio o que podem fazer com você para lançar o livro. Então, eles têm outros livros que já publicaram aqui no estado de Mato Grosso, né, com outras escritoras e escritores dos vários campos. E o legal é isso, assim, eu acho que ela e ele também veem em mim esse lugar do que é o trabalho que fazem, sabe, enquanto editora. Não só toda essa editorial e diagramação de livros, mas quem eles são enquanto empresa, sabe? De quererem estar próximo de pessoas trans e negras, porque ele e ela também ganham nisso enquanto empresa, tem essa questão, né, do cenário, mas eles também estão comigo enquanto parceria, né? Então... É uma parceria onde os valores, obviamente, não são os mesmos, porque eu não teria condições. Caríssimo, né? Publicar um livro. Gente, publicar um livro é um investimento muito grande. E eu faço esse investimento com aquilo que eu tenho, né, buscando retorno, mas, ao mesmo tempo, ter a parceria delas naquilo do que, ó, isso aqui a gente consegue ver um valor mais acessível para você, né? E isso aqui também a gente consegue uma porcentagem acessível. Isso é muito massa, porque não é só o trabalho que eles fazem, mas é uma escolha também, né? E eu fico muito feliz, assim, com essa parceria. E já espero lançar o próximo, né? Com a editora Paruna, lógico. Obviamente, não descarto as outras editoras enquanto parceiras futuras e possíveis. Mas trabalhando com essa, né? Acho que para mim tem um carinho muito especial. Com certeza, foi a que te abriu, né? Abriu as portas no primeiro momento. E o livro também tem um prefácio da Gisele Ferreira, né? Então, conta aí pra gente também como que foi ser prefaciada por ela e tá... Assim, né? Cara, novamente, assim, primeiro uma honra, porque ela que me recebe na universidade em 2017, né, a partir do Coletivo Negro Universitário FMT. Então, ela que esteve junto comigo nessa formação minha enquanto uma liderança negra aqui no estado. Então, convidá-la para o lançamento, para prefaciar o livro, foi uma forma minha também de falar muito obrigada, assim, sabe? Toda a sua parceria, amizade e investimento comigo nessa caminhada me possibilitou te convidar para vivenciar esse momento comigo. Ela não pôde estar aqui no dia do lançamento, porque ela está terminando o pós-doutoramento dela, mas a gente sempre esteve junta, sabe? Então, enfim... Acho que as pessoas que lerem vão ter um conhecimento de quem é a Lupita a partir de uma pessoa que esteve comigo desde quando eu só andava nos corredores da UFMT e não manifestava esses grandes sonhos. Tinha ali adormecido, mas não manifestava eles a ponto de colocar para fora. Sim. E, Lupita, a sua carreira acadêmica não vai parar por aqui, né? Já estamos aí pensando em mestrado, doutorado. Então, conta aí pra gente também como que tá seu pensamento para o futuro. Novos livros com certeza vão vir, mas também a carreira acadêmica de cientista, de pesquisa, ela sempre está muito aguçada em você. Sim, eu sou muito convidada para algumas palestras, né? Em eventos culturais ou em eventos políticos, seja falando da minha presença na literatura ou nos movimentos sociais. E eu sempre fico muito feliz porque esses lugares me provocam para, ok, eu já terminei a faculdade, mas eu tenho que estar em constante processo de atualizações, de estudos, de pesquisas e referenciais, né? Então, eu sou até uma pessoa que, de vez em quando, está sempre abrindo os sites para estar me atualizando, né? Então, os sites de notícias locais e nacionais. E nesse processo, com essas palestras, eu vou estudando e eu vou guardando, como eu estava falando para a Elo aqui no backstage. Gente, eu amo guardar tudo. Então, todos os meus roteiros de falas de cada evento, eu vou guardando, porque eu vou criando um acervo
O que eu falei naquele evento? Ah, então me convidaram para esse evento no ano passado e estão me convidando de novo para esse ano. O que eu falei no ano passado que eu posso avançar nesse ano? Surgiram novas questões ou eu ainda posso explorar o que foi falado no ano passado, né? Então, a partir dessas palestras me dá muita vontade, né? Eu quero me organizar para entrar no mestrado futuramente, porque eu me descobri muito, né, na carreira acadêmica. Mas também, gente, eu sou artista. E a universidade, ela tem uma outra temporalidade, né, para você se adaptar. E às vezes, quando você é artista, você precisa fazer uma escolha. Sim. Dá para vivenciar as duas coisas? Dá. Mas em algum momento você precisa fazer uma escolha. O que vem primeiro? Né? Exatamente. Eu te entendo perfeitamente. E eu não fiz essa escolha ainda de colocar a carreira acadêmica em primeiro lugar. Estou trabalhando na minha área de formação, que é muito legal, né? Porque, que bom, estou colocando em prática aquilo que eu estudei, mas eu ainda quero aprimorar cada vez mais, né? Então, especializações estão por vir, né? E o mestrado em breve, gente, aguardem. E lembrando que você foi agora você teve uma participação também no filme Lírios, né? Que você fez a mediação lá. E conta que é um filme que trata de um romance, né? Do amor de uma pessoa trans com um homem, uma mulher trans e um homem. E a importância também da pessoa trans viver esses amores tranquilos, né? Então o filme ele foi muito forte, muito tocante, e você esteve lá fazendo toda essa mediação e também falando um pouquinho da importância de filmes igual a esse, que é da Lupe Amorim, né? Sim, da Lupe Capitani. As pessoas normalmente confundem a gente. Lupe Capitani. Assim, primeiramente, parabenizar toda a equipe de Lírios, assim, eu acho que é muito legal quando a equipe, né, sobretudo com a diretora, se propõe a escrever outras histórias sobre nós, enquanto comunidade, que somos diversas, né? E receber esse convite foi muito especial para mim, porque como mediadora, né, você está naquela posição de fazer as perguntas a partir do audiovisual, ali do filme, para provocar as pessoas e a plateia, né? Quem está na mesa e quem está na plateia. Então eu fiz um roteiro assim, muito especial, que eu queria que cada pessoa que estava ali falando pudesse trazer desse lugar, né? Quem somos nós no audiovisual que fala sobre nós e quem somos nós nesse lugar de produção de novas subjetividades, sabe? Então, outras pessoas trans que assistirem podem se ver naquela personagem. Ou mesmo outras pessoas cisgêneras, né? Podem se ver naquela personagem, né? Como ela lidou com aquela situação. Sim. Então, eu fiquei muito feliz. E aí, outra coisa que eu faço, né? Eu faço cerimonial e mediação de eventos, né? Que é uma coisa também que exige muito estudo, né? Porque você tem que sustentar ali, né? Verdade. Você não está palestrando, você está mediando, você está apresentando. Então, outra coisa também que a Zélia foi muito generosa em me passar, né? Eu não sou mestre de cerimônias porque eu não fiz a graduação, né? A pós-graduação, o curso técnico, que tem todo um curso técnico para isso. Mas pela experiência, eu já me considero cerimonialista, né? Porque eu já entendo disso. E, enfim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto dessa coisa um pouco mais formal, sabe? E também adoro a hora que o pessoal fala, gente, vamos quebrar protocolo. Eu acho muito gostoso também, né? Quando é para coisas positivas, né? Olha, vamos quebrar protocolo porque tem uma surpresa aqui para celebrar a vida dessa pessoa, né? Ou chegou alguém especial, a mãe ou o pai que está vindo pela primeira vez. Então, eu adoro isso também. Ai, Lupita, assim, a sua vida é artística, é pesquisa, e a gente fala em arte, a gente já vê a Lupita em todos os cantos, isso é muito bom, que bom que você continue florindo ainda mais, abrilhantando, né, a nossa cultura com tudo que você tem trazido também para a literatura, para a dança, para as artes, para o cinema, e que a gente te veja aí em cena por muitos e muitos tempos, e quero ver, já estamos aí na ânsia de um novo livro, né? Já tem Pele, Passos e Poesia, que já chegou arrebatando corações. Sim. E agora as próximas publicações vão vir aí, com certeza. Vão sim, vão vir outras coisas. Mas agora eu tô muito no momento de fazer uma coisa de cada vez. Então, importante. Eu ainda estou no processo de divulgar o livro, né?
e também fazer com que ele seja lançado na Amazon, para as pessoas poderem ler no Kindle. Mas já tenho, assim, alguns rascunhos do próximo. Tenho alguns rascunhos do próximo, mas tá fazendo uma coisa de cada vez, né? Vou curtir esse momento, né, dessa divulgação. Sim. Que vocês forem nos eventos culturais aqui em Cuiabá e Várzea Grande, gente, eu vou estar lá com a minha banquinha e com os meus livros. Era né? isso que eu ia falar. Como que a gente faz para comprar Pele, Passos e Poesias? Onde a gente encontra o livro? Olha, nesse primeiro momento, comigo, entre em contato, que a gente vê uma forma de eu entregar para você. Ou nos alguns eventos culturais e literários, né? Eu estou me organizando para estar nos eventos também com a minha banquinha ali, Sim. né? E com o meu banner. E futuramente vai estar na Amazon aí para vocês comprarem a versão em e-book para Kindle. E a versão impressa também. Quem é de outros locais, aí a gente tem que ver para encaminhar por correios, porque a editora Paruna, ela não faz esse processo de entrega, né? Sim. Eu teria que fazer um outro rolê aí que ainda não tem esse investimento, né? Então, eu vou deixar para quando eu tiver mais dinheiro em caixa para investir, porque, enfim, é algo que eu quero, né? Quero também para a Bienal em São Paulo, em breve também levar meu livro para lá, né? E para outros lugares, mas por hora estou fazendo um passo de cada vez. Maravilhosa, Lupita. Gente, sempre bom falar com você, muito conhecimento, muita coisa. Gratidão por estar aqui com a gente, por mostrar toda a sua carreira, toda a sua literatura, tudo que você já publicou até agora, né? Tudo que você escreveu. E compartilhar com a gente, com Cultura Livre, a gente fica muito grato. E espero logo recebê-lo aqui para falar do novo livro e também para falar como que está na pele, como que foi sentir tudo isso na pele. E com certeza os novos trabalhos artísticos, acadêmicos, a gente está muito feliz sempre em recebê-lo. Sempre de portas abertas aqui para você, Lupita. Muito obrigada, Elô. Muito obrigada a toda a equipe de Cultura Livre MT. Aproveito para mandar um beijo, né, um abraço para todas as pessoas que têm fomentado, né, esse meu me experimentar nesses lugares, porque é muito bacana também as pessoas que elogiam, mas que também fazem um investimento, né, que querem estar próximo. Então, eu acho isso muito massa, assim. É isso, a gente não tá sozinha, né? Então, se eu fizer um livro, mas ninguém se interessar em comprar, ou me convidar para estar nos lugares, né? Ou falar, ei, tem uma feirinha aqui, você não quer vir aqui com a sua banquinha, né? Eu vou também, gente, né? Pego minha malinha que tá ali, boto os livros, vou lá e coloco. Então, é muito bacana isso. E dizer que para outras pessoas, né, que querem se movimentar, que continuem. Né, que continuem e se provoquem, né? Isso aqui que eu mostrei para vocês é um pouco do que eu faço, do que eu já fiz e que me deixa muito alegre, né, de celebrar mesmo. Então, eu agradeço também o espaço para eu ter esse momento de nostalgia com vocês. E o que vai vir, gente, bom, a gente vai viver cada coisa, né? Vamos devagar, a gente não... Sem ansiedade, né? Sem por favor, ansiedade. Vai dar tudo certo, né? Depois, não sei, pode vir um filme, com né? certeza. Pode vir... Enfim, tem muitas ideias. Tem muitas ideias, né? Pode vir outras coisas também, né? Só um parênteses, recentemente me lancei como DJ de festas. Exatamente. Ai, meu Deus, o que eu ainda não tô fazendo? E aí me lancei como DJ também, para animar algumas baladinhas em Cuiabá e Várzea Grande. Então eu tô me experimentando e eu gosto muito disso. Tá vivendo, a vida tá acontecendo. A vida tá acontecendo, né? Nas palavras de Fernanda Torres, exato. A vida presta. A vida presta, a vida tá prestando. Lu, muito obrigada, até breve, até logo. E com certeza agora, gente, tiver uma balada com a DJ Lupita, já vamos lá curtir, com certeza. Até mais, o Cultura Livre volta já.